Salve, salve galera, eu sou Guilherme Praça, mediador de História do Polo Gianete Manarino de Campo Grande, e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a colonização europeia na América. Bom, nas aulas passadas nós vimos sobre a colonização espanhola, falamos sobre os impactos desse processo colonial, principalmente nas populações nativo-americanas, e hoje nós vamos falar sobre um caso mais específico, que é o da colonização inglesa na América do Norte. Para a gente falar sobre isso, a gente pode olhar os mapas da página 52 e 53 para começar os nossos estudos identificando geograficamente as chamadas 13 colônias inglesas que se estabeleceram no norte da América. Bom, no mapa da página 52, a gente pode perceber que a América do Norte ela foi bastante fragmentada nesse sentido colonial, com uma ocupação tanto quanto espanhola, quanto ocupação francesa mais ao oeste, na região central, do que hoje nós conhecemos como os Estados Unidos, quanto também na região do litoral do Oceano Atlântico, a ocupação inglesa. Na página 53, a gente consegue, inclusive, aprofundar um pouco esses limites, essas fronteiras, para poder entender o que eram essas tais 13 colônias inglesas. Essas 13 colônias, como vocês podem perceber nesse mapa, elas foram fundadas ao longo dos séculos XVII e século XVIII. Elas não surgiram todas juntas na mesma hora, ok? E fazem parte desse sistema de colonização, ou melhor, desse processo de colonização inglesa, tá? Bom, vale a pena destacar também que esse processo de colonização inglesa ele foi muito mais realizado por indivíduos e companhias do que pelo próprio Estado, do que pela própria coroa inglesa. Tá? Enquanto na América Espanhola nós tivemos uma participação muito forte da metrópole, uma participação muito forte da coroa, tá? Dando pouca autonomia para os colonos, no caso das 13 colônias inglesas, a participação da coroa foi bem menor, certo? Enquanto os colonos tinham uma autonomia muito maior, ok? E graças a isso, a gente tem uma situação, um cenário nessas 13 colônias, que muitos autores definem como uma ideia de negligência salutar, que seria uma negligência, um afastamento da metrópole de sua colônia, mas mesmo com esse afastamento, ela teria lucrado, ela teria se beneficiado com isso. Bom, esse conceito de negligência salutar, ele pode ser também questionado, ele pode ser repensado. Por quê? Porque quando a gente fala numa negligência, parece que a Inglaterra estava propositalmente se afastando do processo de colonização por desinteresse, quando na verdade não era isso. A Inglaterra, nesse período aí de final do século XVI, século XVII e século XVIII, atravessou sucessivas guerras. Ela teve guerra contra a Espanha, teve guerra contra a França, teve guerra, inclusive, contra as 13 colônias durante o processo de independência, e por conta dessas diversas guerras, ela não conseguia estruturar um Estado organizado, estruturar sua economia, suas finanças, para poder se dedicar a essa colonização. Então, por conta disso, ela acaba criando concessões para companhias e indivíduos explorarem esse território das 13 colônias. Ok? Então, para a gente continuar pensando um pouco mais sobre isso, sobre essa questão da colonização e como ela foi realizada, a gente pode também levantar algum questionamento sobre um termo que foi muito utilizado na historiografia, que vocês podem, inclusive, perceber esses termos em livros didáticos e outras fontes, que são os termos colônia de povoamento e colônia de exploração. Afinal, a Inglaterra foi... As 13 colônias foram quais das duas? Colônia de povoamento ou colônia de exploração? Esses termos, como eu falei para vocês, eles foram muito utilizados, mas hoje em dia eles são mais questionados. Por quê? Porque quando a gente fala numa colônia de povoamento, ou quando falava-se numa colônia de povoamento, ela trazia a ideia de que os ingleses teriam chegado nas 13 colônias apenas para ocupar aquela região sem explorar os recursos naturais, sem explorar, sem enriquecer com o que havia de precioso naquele território. Por outro lado, a ideia de colônia de exploração foi muito associada pela colonização portuguesa e pela colonização espanhola, numa ideia de que os portugueses e espanhóis chegaram aqui, consumiram todos os recursos de forma desenfreada e não tinham a menor intenção de ocupar esse território. Bom, a gente pode questionar isso justamente porque, primeiro, muitos portugueses e espanhóis chegaram aqui para viver também nessa terra e ocupar esse território, além de terem explorado as riquezas naturais. Enquanto os ingleses, além deles terem ocupado o território, deles terem povoado as 13 colônias, eles também precisavam explorar as riquezas daquele território. Não era concebível eles sobreviverem num lugar novo, num lugar completamente diferente para eles, sem explorar as riquezas naturais.
mesmo que eles, num primeiro momento, não tivessem encontrado ouro e prata como os espanhóis haviam encontrado, eles precisavam explorar outras formas de riqueza, senão eles não sobreviveriam. Então, a gente tem aqui também, nesse caso, uma situação de exploração, tá? Uma situação de uma colônia também feita para explorar esse território, para enriquecer com aquelas riquezas, tá bom? Isso a gente pode perceber se a gente analisar um pouco melhor as principais formas de colonização, as principais tentativas de colonização que aconteceram ao longo do final do século XVI e até o final do século XVII. Como assim? Bom, no finalzinho do século XVI, a Inglaterra já teria mandado os primeiros colonizadores, os primeiros exploradores, para se ocuparem esse território. Só que, quando eles chegaram mais ou menos naquela região da Virgínia, essa primeira ocupação não deu certo. Muitas pessoas acabaram morrendo de fome, justamente porque eles não conheciam a região, não sabiam quais riquezas poderiam explorar e não sabiam como sobreviver. Então, muitos morreram de fome e muitos morreram nos conflitos contra os indígenas. A segunda situação, mais para o início do século XVII, já é uma tentativa de colonização através das companhias de Plymouth, no norte, e da Companhia de Londres, no sul. Essas duas companhias receberam concessões da coroa inglesa, tá? E poderiam explorar aquele território, poderiam criar uma infraestrutura, tanto no norte quanto no sul, para poder receber a nova população que estava chegando de colonos. E essas duas companhias, elas teriam como objetivo, como missão também, financiar o deslocamento desses novos colonos que iriam chegar, ok? Esses colonos chegariam com tudo pago, né, praticamente, com deslocamento pelo navio, eles iriam ser recebidos, iriam se instalar naquela região, a companhia ia garantir essa infraestrutura básica para esses novos colonos, e esses novos colonos, como muitas vezes não tinham condição de pagar por esse deslocamento, eles acabavam trabalhando em troca de todo esse investimento que eles teriam recebido. Né? Essa forma de trabalho ficou até conhecida como servidão por contrato, onde eles trabalham durante 6, 7 anos para poder pagar nesse investimento que eles teriam recebido. Tá? E essa forma de servidão por contrato foi muito comum na região norte das 13 colônias. Já a terceira onda que a gente pode falar, de uma migração muito forte também, seria a migração dos puritanos. Bom, quem eram esses puritanos? Os puritanos, considerados os peregrinos, os primeiros fundadores, os pais fundadores pela memória norte-americana hoje em dia, eles são representantes de uma ramificação calvinista do anglicanismo que foi muito perseguida na Europa, que foi muito perseguida na Inglaterra. Esses puritanos, eles não concordavam com algumas práticas do anglicanismo, achavam que a igreja da Inglaterra estava muito envolvida com a corrupção, estava muito próxima às práticas e doutrinas do catolicismo e que por isso ela precisava ser reformada, por isso ela precisava se aproximar mais das teorias do calvinismo. Certo? Então, por conta disso, esses puritanos foram considerados como radicais pelos anglicanos e acabaram sendo perseguidos, acabaram sendo presos. E por terem sido perseguidos e presos em larga quantidade na Inglaterra, esses puritanos acreditavam que nos Estados Unidos, ou melhor, nas 13 colônias, eles poderiam ter uma vida nova. Eles poderiam chegar aqui e praticar a fé deles com liberdade. Então, esses puritanos, ao longo do século XVII, eles vêm em grande quantidade para a América para poder ocupar e explorar aquele território e enriquecer ali, ok? E vale a pena destacar também que, como esses puritanos eram muito influenciados pelo calvinismo, eles acreditavam numa ideia de que eles eram um povo eleito por Deus, que eles eram um povo escolhido para a salvação e que eles estavam realizando ali nas 13 colônias uma missão de uma construção de uma terra sagrada, tá bom? Então eles tinham essa filosofia religiosa muito forte na fé deles, certo? Bom, para a gente continuar, vale a pena destacar também algumas características de determinadas partes dessas 13 colônias. Bom, como eram as colônias do norte? As colônias do norte, como eu expliquei para vocês, elas usavam muito essa forma de servidão por contrato, mas valorizavam muito também o trabalho livre, o trabalho assalariado. E eles dependiam bastante nessa região do comércio. Por quê? Porque no norte das 13 colônias faz muito frio e a terra é muito infértil. Então ficava inviável uma produção agrícola em larga escala, ficava inviável uma produção agrícola para exportação. A única produção que era permitida naquela terra, naquele tipo de solo, era uma produção para subsistência. Então esses caras do norte, eles dependiam muito do comércio feito principalmente com os franceses que estavam no oeste, com algumas tribos indígenas, e o comércio triangular, que a gente vai ver daqui a pouco,
Foi um comércio esse que dependia muito da cana-de-açúcar, do rum, de produtos manufaturados no próprio norte, beleza? E eles dependiam muito também da exploração das florestas que existiam naquela região. Eles pegavam aquela madeira, era a principal riqueza que tinha ali, para poder construir navios, para poder construir ferramentas de madeira, tá? Coisas que eram possíveis serem vendidas, certo? Bom, já as colônias do centro, nós vemos aí uma atividade mais dinâmica. Por quê? Porque nas colônias do centro nós não temos só a presença de ingleses. Temos também a presença de suecos, irlandeses, escoceses, até os holandeses estavam ocupando territórios ali nas colônias do centro. E esses grupos, eles desenvolveram diversas formas de atividade. Eles buscaram tanto comércio, tá? Um comércio aí principalmente de produtos manufaturados, quanto a agricultura. Só que era uma agricultura muito voltada para o comércio interno. As terras da região norte, da região do centro, eram melhores do que a da região norte, permitia uma agricultura um pouco melhor, um pouco mais estável, ok? O que era diferente também da região sul. Na região sul, o solo é muito mais fértil. Isso permitiu que em grandes latifúndios fossem estabelecidas uma agricultura voltada para a exportação. Agricultura essa que dependia muito da mão de obra escravizada africana. Então nós vemos um cenário no sul que ele é muito mais parecido com a colonização portuguesa na América. Uma colonização que dependia de latifúndios, que dependia de plantação de produtos como o café e o tabaco, no caso das 13 colônias, né? Ou seja, nós tínhamos ali uma valorização da monocultura, dependiam muito do trabalho escravizado, principalmente de africanos. Os nativos-americanos chegaram a serem escravizados, mas não em grande quantidade. Tá? A base da base da base principal era a mão de obra africana escravizada, nesse caso. Tá certo? Então, essas são algumas diferenças das características entre essas três regiões das 13 colônias. Ok? Para a gente continuar, vale a pena, como eu informei para vocês, falar um pouco sobre o comércio triangular, que ele é muito importante. O comércio triangular foi a principal forma econômica, a atividade econômica que mais trouxe lucros para as 13 colônias. E era uma atividade que era um reflexo da própria autonomia que eles tinham. Ok? Se vocês observarem aqui nesse mapa, vocês podem perceber que o comércio triangular ele envolvia três regiões do mundo, né? A África, a região da América Central e a América do Norte, com as 13 colônias. Nas Antilhas, aqui na América Central, eles produziam muito açúcar, né? Existiam muitas fazendas com produção de cana-de-açúcar nessa região, que era enviado para o norte das 13 colônias. No norte das 13 colônias, isso era transformado em rum, e esse rum era exportado junto com armas e produtos manufaturados para a África. Na África, esses colonos compravam escravizados, trocavam esses produtos por ouro e enviavam isso tanto para a América Central, a região das Antilhas, quanto para o sul das 13 colônias, fazendo então esse chamado comércio triangular que vocês podem observar no mapa. E isso foi muito importante para a economia das 13 colônias, certo? Para a gente terminar, vale a pena também a gente identificar algumas relações que existiam nesse momento das 13 colônias, no século 17 e 18, relações étnicas, né? Principalmente entre os colonos e os indígenas e os colonos ingleses e os africanos. No caso indígena, a gente vai ter uma situação muito semelhante com o que houve na América Espanhola, como a gente assistiu na aula passada. Por quê? Porque assim como houve um genocídio das populações nativas na América Espanhola, nesse processo de conquista e no processo de colonização, também ocorreu esse genocídio no norte. Tá? Muitas das tribos que lá existiam, como os Cherokees, os Iroqueses, os Algonquinos, os Comanches, acabaram sofrendo com o impacto da colonização. Eles acabaram perdendo suas terras, tentaram lutar contra esses ingleses, acabaram morrendo e acabou sobrando para eles uma migração forçada para a região mais a oeste, aquela região francesa, a região espanhola, certo? Então, muitos desses indígenas sofreram muito com esse contato, com essas guerras, e acabaram morrendo também por conta das doenças que esses europeus traziam para a América, doenças como sarampo e a gripe que acabaram matando muitas pessoas. Tá legal? E um outro ponto que nós podemos citar dessa relação, um pouco mais diferente do que aconteceu no caso espanhol e no caso português, é a questão da miscigenação e a questão da catequização. Enquanto na América Espanhola e Portuguesa houve uma aproximação entre colonos e indígenas, houve uma tentativa, uma missão de catequizar esses nativos, no caso da América Inglesa não houve isso.
tá? Os ingleses tentaram o máximo possível afastar esses nativos e não tentaram catequizá-los. Apesar de alguns terem sido catequizados, alguns indivíduos terem recebido, né, uma catequização, isso não era um projeto colonial, certo? Então isso é uma diferença muito forte, muito marcante. E no caso da escravidão africana, nós podemos citar que essa escravidão ela começa já no século XVII, principalmente na região da Virgínia, e ela acaba crescendo muito. Ela cresce tanto, principalmente na região sul dos estados das 13 colônias, que ela se torna a principal mão de obra, tá? Durante esse processo de colonização. Mão de obra essa que, se vocês pegarem alguns números, vocês podem perceber que cerca de 288 mil escravizados chegaram na África até 1780. Praticamente, em 1720, cerca de 65% da população da Carolina do Sul era formada por indivíduos negros, africanos, que estavam sendo escravizados. Ou seja, além de termos uma população grande desses escravizados nas 13 colônias, eles eram também a principal mão de obra nesses grandes latifúndios, nessa produção, tá, da agricultura para exportação. Além deles trabalharem também nessa agricultura, muitos eram voltados para a escravidão doméstica, né? Ou seja, eles trabalhavam fazendo trabalhos domésticos, né, no dia a dia, dentro das casas, dentro das fazendas, beleza? Então, essa escravidão no norte dos Estados, na região sul das 13 colônias, ela é muito semelhante ao que a gente pode observar nas próximas aulas da escravidão africana nas colônias portuguesas, certo? Bom, para a gente finalizar, trouxe aqui uma questãozinha do Enem 2008 sobre essa relação entre os colônios ingleses e os nativo-americanos. A questão fala o seguinte: na América Inglesa não houve nenhum processo sistemático de catequese de conversão dos índios ao cristianismo, apesar de algumas iniciativas nesse sentido. Brancos e índios confrontaram-se muitas vezes e mantiveram-se separados. Na América Portuguesa, a catequese dos índios começou com o próprio processo de colonização, e a mestiçagem teve dimensões significativas. Tanto na América Inglesa quanto na Portuguesa, as populações indígenas foram muito sacrificadas. Os índios não tinham defesas contra as doenças trazidas pelos brancos, foram derrotados pelas armas de fogo e muitas vezes escravizados. No processo de colonização das Américas, as populações indígenas da América Portuguesa, ou seja, o texto ele já identifica para vocês algumas diferenças principais entre a colonização portuguesa e a colonização inglesa nessa forma da mestiçagem, nessa forma da catequização do índio. Tá? Então, ele já identifica algumas diferenças para vocês, trazendo algumas respostas, inclusive. Vamos lá. No processo de colonização das Américas, as populações indígenas da América Portuguesa, letra A, foram submetidas a um processo de doutrinação religiosa que não ocorreu com os indígenas da América Inglesa? Parece ok, mas vamos ver as outras. B. Mantiveram sua cultura tão intacta quanto a dos indígenas da América Inglesa? Errado, né? A gente sabe que os indígenas da América Portuguesa e da América Inglesa não tiveram sua cultura intacta. Muitos foram exterminados, muitos foram catequizados, no caso da América Portuguesa, perderam suas culturas, né? Perderam suas memórias, seus espaços, seus territórios. Então, errado. C. Passaram pelo processo de mestiçagem que ocorreu amplamente com os indígenas da América Inglesa? Também errado. A gente viu que os indígenas da América Inglesa não passaram por esse processo de colonização, de catequização, ok? Então, errado. D. Diferenciaram-se dos indígenas da América Inglesa por terem suas terras devolvidas? Errado também. Não tiveram suas terras devolvidas. Alguns indígenas chegaram a ter territórios demarcados, mas às vezes eram territórios que eles nem conheciam, nem sabiam onde ficavam, não tinham relação nenhuma. Ou letra E, resistiram, como os indígenas da América Inglesa, às doenças trazidas pelos brancos. Também errado. O próprio texto já te responde isso. Os índios não tinham defesas contra as doenças trazidas pelos brancos. O que sobra para a gente, como gabarito, é a letra A, né? Justamente porque esses indígenas foram submetidos a um processo de doutrinação religiosa que não ocorreu com os índios da América, certo? Então, nós temos aí uma diferença entre esses dois processos, beleza? Galera, espero que tenham curtido. Valeu, até a próxima.